Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos estar corrigindo a atividade da página 26, tá certo? A respeito das tabelas. Então nós temos aqui, pessoal, a tabela, uma tabela falando sobre a distribuição dos recursos hídricos da superfície e da população do Brasil, tá certo? Então nós temos aqui azul falando dos recursos hídricos, o laranja da superfície e o cinza falando da população. Então nós temos aqui um gráfico de barra, tá certo? Então vamos lá. Então nós temos as regiões norte, centro-oeste, sul, sudeste, nordeste, as regiões. E nós temos o percentual de recursos hídricos, tá certo? Na vertical. Então, o que é que ele está perguntando? No item A aqui da questão 1, o Brasil possui cerca de 13,7% do total da água doce do mundo, sendo considerado um território rico em recursos hídricos. No entanto, o país vive sérios problemas relacionados à degradação. Então, observando o gráfico a seguir, responda no seu caderno. Então, ele está perguntando aqui no item A, tá certo? Que tipo, tá certo, de gráfico é esse? Pô, esse aqui é um gráfico de colunas, o item A, esse aqui é um gráfico de colunas, tá certo? Triplas, né? Coluna triplas. Tá certo? Ou gráfico de múltiplas colunas. O item B, indique a região brasileira com maior superfície. Ora, então, nós vamos ver aqui, tá certo? Que a região norte possui aqui, 45, tá certo? 45,3. Então, a região que possui maior superfície vai ser a região norte, tá certo? Com 45,30%. Então, a resposta do item B, tá certo? Uma é região norte. E a outra, com maior recursos hídricos. Então, recursos hídricos é o item azul. Então, nós vamos ver que também é a região norte com 68,5% em recursos hídricos. O item C está perguntando, ainda o item B, desculpe, com relação à segunda maior concentração da população, também é região norte, né? População, tá certo? Somente 6,98, tá certo? A menor população do Brasil é a região norte. O item C, que região tem a maior taxa percentual de recursos hídricos do nosso país? Tá certo? Então, recursos hídricos do nosso país, tá certo? Vai ser a região região nordeste, com 3, tá certo? 3,30. Tá certo? Recursos hídricos, região nordeste, 3,3, que corresponde a 3,30%. É a região, tá certo? Que possui a menor taxa percentual de recursos hídricos, tá certo? Que é a região nordeste, tá certo? Então, a região nordeste, analisando aqui, é a que possui o maior concentração, tá certo, de população, tá certo, recursos hídricos, tá certo, a região nordeste, apenas 3,3. O item D, em qual região a maior concentração de população? Aí nós vamos para o sudeste, né, pessoal? O sudeste, nós vemos que a população no sudeste, Rio de Janeiro e São Paulo, domina aí com 42,65. Então, onde há a maior população é no sudeste, 42,65. O item pode-se dizer
que quanto maior a superfície da região, maior é o número de habitantes? Não, né, pessoal? O Sudeste possui a maior população, porém possui a segunda menor taxa de superfície. Então, essa afirmação ela não é verdadeira, ela é falsa. Então, não porque a região Sudeste possui a maior população, porém possui a segunda menor superfície, tá certo? Ó, Sudeste com apenas 10,8, tá certo? Então, o item aí é não, tá certo? Essa afirmação não é verdadeira. F. Quantos por cento de água doce no mundo estão no Sudeste brasileiro? Tá certo? Essa resposta, pessoal, ela é muito pessoal. Ela está pedindo aqui, você pensou para responder? Então, a resposta pessoal, o item F. Quantos por cento de água doce, tá certo, do mundo estão na região Sudeste? Tá certo? Cerca de 0,8, né? 0,8 é a situação do Sudeste. Pode-se dizer que a região que dispõe de mais recursos hídricos é a que possui a maior população? Não. A maior recursos hídricos, nós temos aqui o norte, mas não tem a maior população, tá certo? Inclusive é uma das menores populações na região norte. Então, a Amazônia não é muito habitada, né, nesse sentido. E o item G, pode-se dizer que a região que dispõe de mais recursos hídricos é a que possui a maior população, então a gente fecha com não, né? Então, os recursos hídricos, apesar da região norte ter bastante recursos hídricos, mas a população não é muito habitável. Então, encerra aí o item 1 da primeira questão, tá certo? Nesse sentido. Nós temos outra questão aqui, pessoal, a segunda questão, que é justamente outro gráfico, só que esse gráfico aqui agora, tá certo? Ele é chamamos de setores ou de pizza, né? Nós temos um gráfico aí, tá, essa coisa toda. Então tá aí esse gráfico, onde de total de água global 2,5, né? 2,5, tá certo? Isso água doce, e água salgada 97,5, tá certo? Nesse outro coisa aqui nós temos 2,5, total, onde nós temos água doce aqui, que são as geleiras. Esse azul aqui são as geleiras, tá certo? O outro o vermelho, tá certo? São os rios e lagos. O verde, as águas subterrâneas. E os solos, o azul, os solos, os pântanos e as geadas. Então vamos lá. Então vamos resolver aqui a segunda questão. No item A, explica o significado de cada taxa percentual representada no gráfico. Então, cada taxa percentual aqui, que nós vimos nesse gráfico aqui, tá certo? É uma resposta muito pessoal. Então, é a resposta que cada um de vocês mandou para mim aí, nesse sentido. O item B, determine qual a taxa percentual aproximada de água no planeta corresponde. Pronto, as geleiras. Ora, pessoal, as geleiras, tá certo? As geleiras, nós temos aqui coberturas permanentes de neve, tá certo? Então, ele está perguntando aqui. Então, esse item B aí, pessoal, tá certo? Da segunda questão, tá certo? Vamos lá, as geleiras. Então, as geleiras aí, nós vamos ver 2,5, tá certo? 2,5 de 68,9. Só, pessoal, que nós temos um detalhe aí, tá certo? Isso aí nós vamos ter que transformar, vamos dividir por 100,
tá certo? 2,5, que é o percentual. Então, nós aprendemos que quando tiver porcentagem, nós temos que dividir por 100. Se nós dividirmos 2,5 dividido por 100, vai dar 0,025. E 68,9 vai dar 0,689. Se nós multiplicarmos 0,21 vezes 0,689, vai dar 1,72. Então, as geleiras, tá certo? Corresponde a 1,72, tá certo? Com relação aos rios e lagos, mesma coisa, 0,2, tá aqui, ó, água doce, tá certo? Vezes 0,025, que é 0,3, né? Tá aqui, ó, o percentual aqui, ó. Esse bem fininho aqui, ó, 0,3. Então, se nós pegarmos aqui, ó, mesmo jeito, 2,5 vezes 0,3, nós vamos ter que dividir tudo por 100. Então, vai ficar quanto? Vai ficar 0,025 vezes 0,03. Isso corresponde a 0,0075%. Menos de 1%, tá certo? Nós vamos ter aí de rios e lagos, tá certo? Menos de 1%. Com relação às águas subterrâneas, nós vamos ter aí 29,9, quase 30%, tá certo? Águas subterrâneas, que é o verde aqui, ó, águas subterrâneas, vezes 2,5. Então, se nós calcularmos isso aí, tá, 2,5 vezes 29,9 vai ficar 0,025 vezes 0,299. Se nós multiplicarmos, vai dar 0,75%, menos de 75%, ok? Aí, por fim, nós vamos ter aqui, ó, a dos solos, os pântanos e as geadas. Esse aqui é pequeno mesmo, tá entendendo? Que é 0,9 aqui, ó, esse bem fininho aqui, ó, 0,9. Então, se nós calcularmos 2,5 vezes 0,9, vai ficar 0,25 vezes 0,09. Se nós multiplicarmos isso aqui, vai dar 0,02. Pessoal, tem que prestar bastante atenção com relação à taxa percentual. Toda a vida vocês vão ter que dividir por 100, tá certo? Aí o que é que acontece? A terceira questão, tá certo? Fala que o total da água do ser humano é 70%. A mesma taxa percentual de água da superfície terrestre, né? Tá aqui a tabela, tá certo? Tá aqui a tabela, tá certo? Percentual de água nos órgãos do ser humano. No cérebro, 75%. Nos pulmões, 86%. No fígado, 86%. Nos músculos, 75%. No coração, 75%. Nos rins, 83%. Tá certo? E sangue, 81%. Então, você vai ter que fazer uma tabela, tá certo? Uma tabela, um gráfico, tá aqui a tabela, e tem que fazer um gráfico, tá certo? Nesse sentido, mostrando cada percentual, tá certo? Nisso aí. Então, o gráfico vai ser como? Vai ser, num lado, tá certo? Os órgãos, e outro lado, o percentual, tá certo? Então, você tem que prestar bastante atenção com relação a isso aí, tá certo? Para fazer o gráfico nesse sentido. Então, tá aqui o gráfico, mais ou menos assim, ó. O gráfico tá aqui, ó. Nesse lado aqui tem o cérebro, os pulmões, o fígado, os músculos, o coração, os rins e o sangue. E aqui no outro lado o percentual. Então, tá aqui 75%, 86%, 86%, ok? Então,
muita gente acertou essa questão. Então, pessoal, tá aí a atividade, tá certo? Da página 26 e 27, onde nós trabalhamos os dois gráficos, tá certo? Um de barra e outro